Oi, gente, tudo bom? Meu nome é André Agra. Vamos falar hoje de GovTech, soluções inteligentes para governança pública. Eu gostaria inicialmente que a gente estabelecesse um cenário de como está o poder público. Claro, eu vou falar de alguns aspectos que eu pincelei para a gente começar a perceber essas oportunidades que existem para as GovTechs. Primeiro, a gente tem sempre um problema de orçamento limitado e essa tendência tende a se agravar em função do déficit fiscal que está cada vez mais problemático, não só no Brasil, na Paraíba, nas nossas cidades, mas no mundo também. Você vê, por exemplo, próximo ano a estimativa de déficit americano é de US$1 trilhão. Então, essa é uma realidade que vai se fazer presente na maioria dos casos que a gente fala de governo público e de poder público. Burocracia excessiva também é outro caso forte que termina inibindo uma performance melhor da gestão pública. Apesar de que a burocracia também tem seu lado bom, que é tornar impessoal o atendimento e evitar aqueles atendimentos personalizados do ponto de vista até de apadrinhamentos políticos. Temos também uma falta de transparência pública. Nesse sentido, o que é que a gente quer dizer de transparência? Existem os portais de transparência? Existe a lei de informação? Existe. Só que as informações ainda são muito difíceis para um cidadão comum e a gente precisa evoluir esse processo de transparência pública. Também uma necessidade de respostas rápidas às demandas sociais. Hoje é unânime que a sociedade exige uma performance, um resultado melhor, uma velocidade e uma agilidade melhor da prestação de serviço público, que a administração pública como um todo, não é uma questão só local, é ocidental, está com a situação hoje, vamos dizer assim, quase precária em algumas situações. Mas também temos bons exemplos e vamos mostrar mais na frente. E, finalmente, gestores e representantes públicos despreparados. Claro que você vai ter gente assim, no nível, inclusive, de produtividade até igual ou melhor do que a iniciativa privada, mas, no geral, nós temos, tanto nos parlamentos, como no Poder Executivo, como no Poder Judiciário, assim, uma necessidade de uma preparação melhor dos agentes públicos. Nisso, o que é que a gente termina levando a perceber? Que a sociedade tem conosco, quem é agente público, quem é funcionário público, quem exerce o poder público, uma espécie de insatisfação. Essa é a percepção hoje, de certa forma geral, e que precisa ser trabalhada. Eu até marquei aqui, insatisfação e deixei ação, para a gente começar a perceber janelas de oportunidades para mudar esse quadro, certo? Aí vem uma questão que é interessante. Dá para sonhar com um bom governo? Isso é fundamental, a gente precisa não só sonhar, mas pôr em prática, porque não existe região, estado, país próspero sem um governo bom. E é possível sim a gente sonhar no ponto de vista local, regional e nacional, o governo bom, certo? Aí a gente começa já a fazer uma coisa interessante, que é sair do problema da insatisfação e começar já a perceber, a começar já a tatear as soluções. É aí, gente, que aí eu vou convidar vocês para a gente falar de GovTech, que é uma das saídas estratégicas e um grande campo de oportunidades para os profissionais de todas as áreas, inclusive, para melhorar a questão do serviço público. Eu começo com o governo digital. O que é governo digital? Para a gente começar a preparar esse trabalho de GovTech, vamos dizer assim. Um bom exemplo que a gente tem de governo digital, que é bom explicar com exemplo, é a Estônia. A Estônia é um país báltico da Europa que há 20 anos é uma ex-república da União Soviética que há 20 anos começou um processo de modernização da máquina pública e hoje é o que a gente chama de case. É um exemplo a ser seguido em vários aspectos de como transformar um governo em um governo eficiente, operante e ele é um governo digital. Para se ter uma ideia prática, hoje na Estônia você só precisa de 3 atividades que você precisa estar fisicamente no local para resolver um problema. É para se casar, para se divorciar ou para você transferir um imóvel. Os demais você pode fazer por plataforma, por aplicativo, por ambientes de tecnologia que façam com que a máquina pública seja rápida, operosa e menos custosa. Então, gente, a gente pensa assim, é possível imaginar um Brasil digital? Sim, é claro que é possível. A gente pode até imaginar, dizer assim, mas a gente consegue isso em curto prazo? Não, ninguém consegue nada em curto prazo, apesar de ter tecnologias capazes disso. Mas hoje o empecilho não é em si a tecnologia, é a quebra de paradigma cultural. É você conseguir fazer as modificações, permear e capilarizar por todas as instituições de uma forma rápida, e isso é realmente um desafio que precisa ser trabalhado. Mas é possível pensar? É. É possível a gente dar um salto qualitativo? É.
É também possível dar um salto qualitativo. É nesse aspecto que a gente entra com o GovTech. Mas assim, a gente ouve muito falar nas coisas, GovTech, EduTech, FinTech. O que é, na realidade, uma GovTech? Em termos bem gerais, seriam startups que trazem tecnologia e inovação para o poder público. Essa seria uma definição geral, mas a gente já começa a entender melhor o que é uma GovTech. Ela tem, assim, como se fosse, vamos dizer, um objetivo. Se a gente pudesse estabelecer um objetivo, seria o quê? Trazer eficiência e agilidade a um segmento conhecido pela burocracia e falta de transparência. Lembra que a gente elencou no segundo slide o cenário que estava excesso de burocracia, falta de transparência. Então, qual é a finalidade da GovTech? Trazer agilidade, trazer melhor performance. No fundo, é a melhor performance da gestão pública. E aí a gente tem, é bom sempre, por que GovTech? Você tem FinTech, que são tecnologias aplicadas a quê? Empresas, startups que desenvolveram tecnologias aplicadas a finanças. Você tem EduTech, empresas, startups que desenvolveram tecnologias relacionadas à educação. E por aí vai. HealthTech, que seria relacionadas à educação. E até você chegar no conceito de Smart City, que seriam soluções um pouquinho mais amplas que a gente vai discutir também ainda nessa aula. Tá certo? Gente, eu falei em startup e é uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo diz, mas é bom às vezes a gente imaginar, a gente saber exatamente o que é uma startup, tá certo? Algumas coisas são fundamentais na startup. Perceba que ela é uma empresa embrionária ou grupo de pessoas, necessariamente, vê que a gente já tem uma legislação nova que permite, inclusive, empresas novas sem estar totalmente regulamentada. Então, isso é um estímulo ao empreendedorismo e à criatividade e aos novos negócios no Brasil, tá certo? Que ela tem um modelo de negócio, veja bem, é uma empresa embrionária ou grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível, escalável e inovador, do ponto de vista disruptivo, trabalhando em condições de extrema incerteza. O que seria, vamos pensar aqui, o que seria extrema incerteza, tá certo? Eu vou voltar um pouquinho só para voltar isso aqui. O que é extrema incerteza? É porque, por si só, a pegada empreendedora, a pegada de startup, de inovação, ela vai propor um modelo de negócio, uma solução que ainda não tem, você não tem certeza que vai funcionar. Você não tem ainda, você está tateando novos cenários, novos horizontes e novos resultados. Mas tem aquele detalhe, né? Quanto maior o risco, maior o lucro. Então, assim, você já vai perceber que uma startup se caracteriza também por soluções que ainda não foram testadas, que vão trazer riscos e, assim, vocês têm que estar preparados como empreendedor para os fracassos, que é fundamental. Quem trabalha com inovação, quem quer fazer a coisa acontecer, tem que saber perder, saber fracassar para, em cima daquilo, construir uma solução melhor. Tá certo? Outra característica interessante é ela ser repetível. Repetível. O que é repetível? É que você consiga dar uma solução que pode ser aplicada em várias outras situações, sem você precisar customizar sempre ou fazer grandes adaptações. É como se sua solução pudesse ser usada numa cidade na Paraíba, de Pernambuco, em São Paulo ou na Califórnia, por exemplo. Isso é ser repetível. Ser escalável. O que é ser escalável? É que você, na medida que ela for sendo utilizada e ela for sendo aplicada, você não precise mudar o modelo de negócio. É como se fosse assim, a performance em termos de faturamento, de ganho mesmo, de capital do negócio acontece sem que os custos acompanhem. Ela é dita assim escalável, tá certo? E inovador disruptivo, precisa ser inovador, tá certo? Então essas características formam o que a gente chama de startup. E num sentido assim, mais específico, o que é uma GovTech? São soluções inteligentes que usam tecnologias digitais. Eu botei disruptivos, que eu vou falar um pouquinho do que é disruptivos, aplicadas à governança pública. Para quê, gente? Para eficientizar a prestação dos serviços públicos, para fortalecer o controle interno e externo do ponto de vista de controle social, bem como viabilizar a efetiva participação cidadã. Porque eu fiz um conceito assim, um conceito mais amplo e introduziu novas palavras. Eu vou explicar agora. Primeiro, disruptivas. Muita gente sabe, mas o que é disruptivo? Disruptivo não é você propor para o governo, para uma governança pública, para um município, para um estado, uma melhoria no que existe, não. É você vir usando tecnologia digital com uma solução que ainda não foi pensada. Ela é como se ela pusesse o que está para trás, totalmente você excluir, você tornar o passado obsoleto e vir com uma solução
realmente inovadora e que traga ganhos de eficiência importantes. Controle interno é no sentido de que é de você ter dentro da máquina pública, tá certo? Eu estou falando especificamente do poder público, um ambiente de controle, de fiscalização interna. Para ficar mais claro, é o quê? É uma controladoria, por exemplo. Um município tem sua controladoria que fiscaliza e monitora a execução das políticas públicas e nas demais secretarias e demais fundos de aplicação de recursos públicos. A nível nacional, o que é a controladoria para a gente? É a CGU, é quem controla e monitora os gastos do poder público e fiscaliza. Então, esse é o controle interno. Mas tem também o que a gente chama de controle externo social. O que é o controle social? É você permitir, e aí é interessante, aí é um campo gigantesco para a GovTech, é que a gente precisa que a sociedade saiba exatamente com o que está acontecendo no governo, na gestão pública. Não só conhecer os dados, mas saber os resultados. Não adianta você dizer a prefeitura ou o estado está gastando bem em educação. Quer gastar bem? É aplicar os 25%, por exemplo, que os municípios são obrigados em educação? Ou é você melhorar o IDEB, melhorar a performance de português e matemática? É você melhorar, diminuir a evasão escolar? Esse tipo de informação é que você precisa passar para a população, para a sociedade civil, para que você consiga efetivar de fato um controle social. E aí é interessante, porque você com a política de dados abertos, você começa a encontrar brechas, começa a encontrar oportunidades para que as GovTechs extraiam esses valores e convertam em informações que sejam assimiláveis e que possam ser percebidas de forma simplificada para a sociedade, para aí sim ela exercer seu controle social, a sua fiscalização e a sua cobrança do gestor público. Um gestor público que é monitorado de forma, vamos falar assim, construtiva, benéfica, por uma sociedade que é empoderada do ponto de vista de saber as informações e saber como mensurar resultado, você não tenha dúvida que você termina por contribuir também por uma melhor performance, um melhor profissionalismo dentro da gestão pública. Tá certo? Eu trouxe alguns exemplos aqui de uma instituição pública que está trabalhando também com a pegada empreendedora, que, por exemplo, aqui é uma robô chamada Turmalina, que foi desenvolvida pela Universidade Federal de Campina Grande e por o Tribunal de Contas para fazer avaliação de performance de portal Transparência. Então ela está vasculhando, ela tem capacidade técnica de fazer isso diariamente, está fazendo semanal, de avaliar os portais de transparências e verificar se ele está cumprindo não só a lei de informação, mas se a informação está fácil ao cidadão. E ele consegue, a partir disso, emitir um relatório, elaborar um relatório como auditor e publicar um ranking semanalmente de resultados de avaliação de portal Transparência. O resultado disso, gente, ela ainda está em fase de validação final, mas já provocou, nesses últimos 6 meses, na Paraíba, essa tecnologia, inclusive, vai ser transferida para outros estados, uma mudança radical e para melhor nos portais de transparência do nosso estado, certo? Tem várias outras opções, o Cidadania Digital, a gente tem o Você, que é um aplicativo que você vai fazer avaliação de performance da educação, saúde e segurança pública. Por exemplo, o cidadão vai no UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e pergunta, está faltando medicamento? Aí o que é que o cidadão pode fazer? Ele pode falar, filmar ou digitar. Aquilo vai automaticamente para um painel digital. E quando a temperatura do mapa aquecer em cima de um UBS, de uma creche, de uma escola, de um hospital, de uma UPA, o gestor vai ser chamado a assinar uma espécie de pacto com o Tribunal de Contas, que é como se fosse o TAC do MP, para ele melhorar o resultado daquela unidade. Mas também, aí é interessante, o próprio gestor pode utilizar essa ferramenta como uma forma de ele mensurar a eficiência de todo o sistema dele. Você imagina uma cidade com 2 mil habitantes, com 4 mil habitantes, tem uma ferramenta de avaliação de performance de eficiência à sua disposição para você verificar como é que está o resultado do trabalho, da execução da sua política pública. E isso também é uma solução inovadora que partiu de um ambiente de empreendedorismo público, que aí é interessante também. Lembrar que hoje a gente tem empreendedorismo na iniciativa privada de forma mais fácil de perceber, caracterizada, de forma até mais ousada e agressiva, mas a gente está começando a criar ecossistemas de empreendedorismo também dentro da gestão pública, certo? Outra coisa que é interessante é sempre perguntar a gente, na prática, onde aplicar? Como aplicar? Mostre casos. Como é que você vai fazer casos? Vou tentar dar alguns exemplos para vocês, tá certo? Eu fiz uma simbologia aqui de saúde.
Saúde é um dos casos que tem talvez uma das melhores oportunidades das GovTechs atuar. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é necessário hoje para se aplicar em termos de obrigações constitucionais de um município ou estado aplicar com saúde? O município tem que aplicar 15% em saúde e 25% em educação. O que está acontecendo na prática? A maioria dos municípios já estão passando de 25%, 26% em saúde e estão mantendo os 25% em educação. Por que era importante gastar 15%, gastar mais agora na educação e menos na saúde? Porque a sociedade da gente, a população da gente é mais jovem. Então, o correto era, teoricamente, gastar mais em educação para no futuro gastar mais com saúde. Se a gente já extrapolou e muito o custo com a saúde, quer dizer que a gente está precisando do quê? De gestão. Na saúde, a gente tem 3 áreas, vamos dizer assim, atenção primária, média e alta complexidade. Se você consegue reter os pacientes, por exemplo, cardiopata, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, se a gente consegue manter na atenção primária, o custo da saúde cai muito. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer o controle da execução de política pública de saúde para eu ter menos gastos e ter uma qualidade de vida melhor da população. Vou dar um exemplo para você. Está sendo desenvolvido, através de, no caso, vamos usar smartwatch, para você comparar, inclusive em áreas de baixa conectividade, como é que está os pacientes diabéticos. Então, o agente de saúde ele vem com outro smartwatch, encosta no braço do outro e por Bluetooth aquela informação do organismo do paciente passa. Quando ele volta para a base, que ele tem conectividade, ele vai ver como é que está o organismo da pessoa do ponto de vista de controle de diabetes. Então, aí veja que você está usando aí, está usando a internet das coisas, você está usando conectividade, você vai usar inteligência artificial, que vai começar a criar soluções, porque com essas informações todas você pode criar uma inteligência artificial para melhorar a performance em áreas específicas, e aí você cria um grande ambiente de monitoramento através de tecnologia disruptiva. Então você pode, através do aplicativo, avaliar a performance da UBS, você pode, utilizando a internet das coisas, inteligência artificial, acompanhar os pacientes na atenção primária, e você, com isso, o que é que acontece? Você consegue o melhor resultado em gestão pública de saúde e baixa aquele custo para sobrar até mais dinheiro para a educação. Então, assim, o campo hoje para a saúde é muito grande. Você tem, por exemplo, aplicações de tecnologia de 3D, de manufatura aditiva, em cirurgias cardíacas, de planejamento de cirurgias cardíacas, já acontecendo, de cirurgia já acontecendo, inclusive aqui na Paraíba, tá certo? Então, assim, a telemedicina que está começando a ser regulamentada, o controle e a fiscalização de quando você tem que passar para as clínicas particulares os atendimentos, como controlar isso de forma mais correta, para que não haja superfaturamento ou que não haja pagamentos a maior de serviços não prestados, sejam eles ambulatoriais ou sejam intervenções mesmo que acontecem pelo Brasil todo em hospitais particulares, tá certo? Educação do mesmo jeito. A gente tem hoje, você tem as escolas. Aí tem uma situação que é interessante. O IDEB só acontece, o resultado do IDEB, uma vez por ano. Então, se você esperar o final do ano para você mensurar a eficiência daquela sala de aula, o que é que vai acontecer? Você, dessa forma, já comprometeu o resultado. Então, você tem como desenvolver mecanismos de tecnologia para a gente acompanhar as performances por sala de aula e aplicar soluções, até soluções básicas, como reforço escolar, um professor a mais, passar a tarefa para casa, mas você só consegue isso se você tiver ferramentas de tecnologia capazes de mensurar essa performance quase em tempo real, tá certo? Mesma coisa em obras públicas, hoje já tem uma série de aplicações interessantes, está se usando muito drone com tecnologia embarcada, você pode fazer, por exemplo, você pode fazer filmagens e fotografias em drones, mandar aqueles arquivos para uma nuvem. Isso já existe soluções já sendo aplicadas nisso. Você já tem uma avaliação, assim, de certa forma, uma primeira grande avaliação de uma obra sem precisar de tanta intervenção humana e de tanto tempo. Então, você até para selecionar o que é que você vai fiscalizar e já fazer algumas medições, você já pode estar usando várias tecnologias conjugadas. E aí é também um grande espaço para a GovTech, para você, porque obras, se você pegar
obras, educação e saúde, basicamente o orçamento público ele é muito direcionado para essas 3 áreas. Então são 3 áreas de um imenso poder de grandes oportunidades para as GovTechs. Tá certo? Gestão, a gente podia falar de segurança. Gente, só o último exemplo, para vocês terem uma ideia. Você tem hoje os IP. O que é o IP? É a iluminação pública. Você tem nas cidades postes, não tem postes? Todo mundo está começando a trocar os postes, as luminárias, por quê? Por LED, já nessa pegada de sustentabilidade. Se eu introduzo a telegestão, eu posso botar câmeras, eu posso botar mecanismo de monitoramento nos postes, aí eu vou trabalhar o quê? A questão não só da dimerização, que é adequar a luz ao que está acontecendo na rua, por exemplo, se tem carro passando ou tem gente passando, a luz aumenta. Se não tem gente, não tem ninguém passando, a luz apaga. Então você já começa o quê? A economizar energia, diminuindo o custo público. Por consequente, também você cria uma pegada de sustentabilidade. Mas, aí é importante também, você tem uma grande oportunidade o quê? De mensurar a eficiência da mobilidade urbana. Você tem como ajudar muito na segurança pública. Segurança dentro de espaços para trabalhar com GovTech são fantásticos. Tivemos um exemplo agora, na 4ª maior festa vamos dizer, popular do Brasil, que é o São João de Campina Grande. Tivemos uma conjunção de empresas privadas e públicas e foi feito o primeiro acompanhamento com reconhecimento facial do Parque do Povo, que é o local onde acontece essa festa. 1,5 milhão de pessoas passaram durante o período junino, esse ano, no Parque do Povo. 442 mil imagens foram feitas pelo reconhecimento facial, 3 prisões, falso positivo de gênio, é o primeiro caso inédito no Brasil de falso positivo. Alguém foi identificado pelo reconhecimento facial, na verdade era o gênio que tinha um mandato de prisão. Então, assim, você começa a intervir, por exemplo, um corredor de ônibus que você implantou, você quer saber se o tempo de deslocamento diminuiu, a emissão de CO2, então você começa a abrir os espaços de forma muito ampla para as GovTechs, criar soluções para melhorar a performance da gestão pública, tá certo? Eu vou partir agora para final, mostrando assim que a gente pode converter, a gente tem que pensar em cidades, em gestão de cidades, a gente está falando de poder público. A gente não pode estar imaginando estados, nações. A vida é vivida nas cidades. A gente está vivendo o maior processo de urbanização da história. Então, até 2050, mais de 2/3 da população está morando em cidades. A gente não percebe talvez tanto no Brasil, mas ainda só tem 39% em ambientes urbanizados. Então, essa migração de gente para a cidade vai criar mega conglomerados. E aí você tem que ter uma gestão pública extremamente eficiente. Não dá para testar de forma amadora soluções de gestão pública dentro de um ambiente superpopuloso. Então, essa área de gestão de cidades, de gestão algoritmo de cidades, de monitoração de segurança, monitoramento de segurança, de mobilidade urbana, de execução de política pública, vai se transformar num grande ambiente apto, uma grande fonte de riqueza e de oportunidades para quem é startup GovTech. E pensar em melhorar as cidades é pensar em melhorar a qualidade de vida da população e, consequentemente, gente, gerar prosperidade, gerar uma série de ações interessantes para as cidades e para o poder público. Tá certo? Eu queria falar um pouquinho também de ecossistema. O que é que a gente chama de ecossistema? É mais ou menos o seguinte: para surgir essas ideias, claro, você tem que estimular a inovação. Você tem que melhorar, alterar, inclusive, emendas de cursos de graduação. Você tem que estimular o empreendedorismo. Você tem que criar na sua cidade, na sua região, ambientes capazes das ideias proliferarem e de você usar a tecnologia. Então, se você tem um ambiente que está receptivo, que tem incentivo do governo municipal, estadual, federal, se tem gestores com cabeças capazes de assimilar esse processo, você começa a imaginar o surgimento de um ecossistema. E quando você está com um sistema consolidado, de um ecossistema consolidado de inovação, de tecnologias digitais, você não tenha dúvida que as soluções serão mais rápidas e melhores para se aplicar na gestão pública. Então, gente, o que é que a gente tem que fazer? Acionar o botão, olhar para o poder público, é um grande ambiente, porque o poder público termina sendo um grande ambiente de oportunidades para as GovTechs, que depois você pode transformar seu produto para uma empresa, para uma corporação privada. É que o poder público tem muita informação, tem muitos dados,
Então você vai testar, você vai aplicar sua tecnologia aonde? Numa grande massa de dados. Você imagina, você conseguindo criar uma solução para a governança pública, com certeza você tem uma pegada de mais facilidade do ponto de vista de você converter em outros produtos para quem? Para a iniciativa privada. Agora, gente, não tenha dúvida, tem muita coisa ainda para falar, para a gente discutir, para ensinar, mas a principal é vontade de fazer, criatividade, observar o poder público, tirar um pouco do preconceito que a máquina pública é algo que não tem jeito. Tem. E vocês próprios, como alunos, como empreendedores, como quem está se requalificando, pode criar uma solução que vai trazer um grande benefício para a sociedade. Você, às vezes, com a ideia de um aplicativo, de uma solução, você consegue ser melhor até, ter uma performance e gerar um resultado até melhor do que muitos vereadores e prefeitos que tem por aí. Então, assim, não é só uma questão de ganhar dinheiro, gente, é uma questão de cidadania e de ver um futuro melhor para as cidades, para os estados e para as nossas nações. Muito obrigado.